Escola Canarinho, sou ex-aluna da Escola Canarinho e vou apresentar uma receitinha para vocês. Isso é mais um elemento do Canarinho em casa com você, para a gente levar um pouquinho da nossa escola até a sua casa. Antes de preparar qualquer alimento, é muito importante a gente lembrar de lavar corretamente as mãos e os alimentos e só depois começar. Também no preparo dos alimentos, evitar falar, tossir, cantar ou espirrar sobre os alimentos para a gente manter a segurança. Então vamos lá, a gente vai fazer hoje uma farofa de cenoura. As farofas fazem muito sucesso aqui na escola. A gente faz farofa de cenoura, de beterraba, de quiabo, de vagem, até de jiló, e as crianças devoram. Então eu vou ensinar uma receitinha para vocês que é muito simples. E a gente pode envolver as crianças em algumas etapas do preparo. Então, como a gente leva ao fogo, a gente pode pedir para que eles nos ajudem na seleção dos alimentos. Então a gente vai dizer quais alimentos a gente vai precisar e eles vão procurar para a gente. Eles podem também ajudar no porcionamento dos alimentos. Então, por exemplo, você vai precisar de meia xícara de chá de farinha de mandioca. Você pode arrumar um recipiente que tem essa medida e pedir para que a criança encha. Pode perguntar sobre a cor dos alimentos, sobre o cheiro, se ela já comeu esse alimento em alguma outra preparação. Então, o que a gente vai precisar? A gente vai precisar de mais ou menos uma cenoura ralada. Então, tá aqui a cenourinha ralada. Pode ralar ou no ralo grosso ou no fino, tanto faz. A gente vai precisar de meia xícara de farinha de mandioca. A gente vai precisar de mais ou menos 1/4 de cebola. Eu coloco a cebola ralada porque tem algumas crianças que têm resistência à textura da cebola na hora de morder. Assim ela some mais no preparo. Mas pode ser picada em cubinhos sem problema. A gente vai precisar de meia colherinha de chá de sal e de mais ou menos 1 colher de chá de azeite. Então a gente geralmente refoga sempre a cebola antes de colocar os alimentos, porque é ela que vai dar gosto. Então a gente vai fazer um refogado da cebola com o azeite, depois a gente vai adicionar a nossa cenoura e deixá-la murchar um pouquinho. Aí a gente vai adicionar a farinha de mandioca e por último a gente acerta o sal. Uma receita super fácil. A cenoura pode ser substituída por beterraba, por vagem, por abobrinha, por vários legumes. Vou começar agora, vou ligar meu fogo. Fogo baixo para a gente não queimar a cebola e ela não ficar com sabor amargo. Vou adicionar o nosso azeite. Como eu estou habituada a cozinhar, eu sei mais ou menos de olho a quantidade. Em casa é legal que vocês meçam com a colherinha mesmo. Deixar o azeite aquecer um pouquinho. E vou colocar a nossa cebola ralada para começar a refogar. Bom, ela tá ralada. A gente vai deixar ela começar a murchar um pouquinho. Vou ligar o fogo de novo. A gente vai mexendo, espalha ela um pouquinho no fundo da panela, para que ela possa secar e ficar refogada. Aí é legal, pessoal, tentar perguntar para a criança qual legume ela talvez não aceite muito bem, ou vocês podem ter essa percepção e utilizar a farofa como um veículo para isso. Então, por exemplo, aqui na escola, quando a gente faz o quiabo refogado sozinho ou o jiló refogado sozinho, não tem muita saída. As crianças tendem a resistir mais.
Mas quando a gente faz uma farofinha de jiló ou uma farofinha de quiabo, eles aceitam muito bem. Então a farofa acaba se tornando um veículo muito legal para apresentar de uma forma diferente um alimento que a criança está tendo resistência. Então, quando a cebola começa a soltar um cheirinho, em casa vocês vão perceber que é aquele cheirinho gostoso de refogado da comida. Ela não precisa ficar muito dourada. Ela só tem que ficar mais sequinha, mais murcha do que quando a gente colocou. É mais ou menos assim que a nossa cebola vai ficar. Ela murcha um pouco, mas ela ainda não muda de cor. Agora é a etapa que a gente adiciona a nossa cenoura ralada. Eu não vou adicionar toda que eu tenho aqui, porque a gente acabou ralando uma cenoura muito grande. Mas é o equivalente a uma cenoura pequena, mais ou menos. Agora eu vou refogar até que a cenoura comece a murchar, mas ela não pode ficar muito mole. A gente mistura bem com a cebola que a gente refogou. Nessa etapa, pra gente sentir um pouquinho mais de sabor, a gente vai adicionar uma parte do sal que a gente reservou, uma pitadinha, para ajudar a cenoura a pegar sabor. Existem outras duas preparações que, assim como a farofa, podem servir de veículo para alimentos que a criança não está aceitando muito bem. Uma delas é o purê, então o purê misto de batata com abóbora ou de espinafre com cenoura pode ser um veículo para a criança aceitar o alimento. E o omelete eles também aceitam muito bem quando a gente adiciona os legumes dentro do omelete e oferece. E aí, uma dica é que o omelete, por exemplo, a gente pode fazer em forminha de cupcake e colocar para assar, ao invés de fazer na panela, e a gente apresenta de uma forma diferente, que é lúdica e pode ser mais atrativa para eles. Para todos os legumes que a gente usar, se vocês quiserem substituir pela beterraba, pela abobrinha, pelo quiabo, a etapa de preparo é a mesma. Refoga a cebola, depois adiciona o legume, refoga um pouquinho e depois a gente vai passar para a etapa de adicionar a farinha de mandioca. Agora ela já está um pouco mais murcha, mas ainda tem uma textura, é importante isso. A gente vai adicionar a farinha de mandioca. Tem cerca de meia xícara de farinha de mandioca, eu adiciono, mexo um pouquinho, depois a gente vai ver se precisa de mais. Nessa etapa a gente adiciona mais uma pitadinha de sal e vai continuar mexendo até que a farinha esteja um pouquinho mais torrada. O fogo tá baixo, lembrando, para que a gente não queime a farinha, a gente não quer. Vou adicionar um pouquinho mais da farinha agora, mas isso fica a gosto em casa. E aí vale lembrar, pessoal, se você acha que seu filho está muito seletivo, que ele não vai aceitar uma farofa que tenha muito legume, a gente pode usar só um pouquinho e validar, mesmo que ele coma só um pouquinho do legume. Então, usar a metade da cenoura que está pedindo na receita e fazer
uma farofa com um pouquinho menos de cenoura, mas ainda vai ter a cenoura, e a criança aos pouquinhos vai se habituando àquela novidade na refeição. Então, pessoal, agora a gente pode desligar o fogo. É uma receita muito rápida, ela fica soltinha assim. E aí é só servir. Espero que vocês tenham gostado da receita. Mandem fotos e vídeos das crianças fazendo e comendo essa receita. E façam as variações também. Espero que seja sucesso na casa de vocês. Obrigada. Tchau, tchau.